Olá, amigos! Bem-vindos ao Bancários na TV. O nosso tema de hoje é a greve da categoria. E para conversar com a gente, eu tenho aqui o diretor de formação dos sindicatos bancários de Santa Maria, região, Marcelo Carrion. Tudo bem, Marcelo? Como é que tu avalia esse início dessa greve? Quantas agências estão paralisadas aqui em Santa Maria e na região? Tudo bem, Michael. Bom, o início dessa greve, como já exemplo de outros anos, ela começa bastante forte, uma grande mobilização, muitas agências já paralisadas, não só em Santa Maria, mas em toda a região do sindicato, que a gente abrange 21 municípios. A gente tem hoje, nesse segundo dia, em torno de 25 a 30 agências paralisadas e outras que ainda não estão paralisadas, mas já têm adesão de bancários e bancárias na greve. Eu notei na Quarta Colônia ali bastante. A greve que ela começou no dia 18, numa terça-feira, e no dia 19, na quarta, já notei que já aumentou um pouco, principalmente na região. É uma tendência, Marcelo, continuar aumentando essa paralisação? Com certeza. A gente iniciou bastante forte na cidade de Santa Maria, já com algumas agências na região, mas a tendência é justamente o que tu falaste, Michael. Vai crescendo, né, o que acontece todos os anos. Eu acredito que a região se espelha muito no que acontece em Santa Maria, né? Com certeza, acaba sendo a referência, né, para a região, né, as agências de Santa Maria, principalmente assim, todos os bancos têm agências de nível 1, tal, agências grandes na cidade de Santa Maria, então acaba se espelhando muito, né, a região na cidade de Santa Maria. Mas, Marcelo, uma curiosidade, eu que acompanho a categoria já há uns 3 anos, eu notei que nesse ano algumas agências que estão participando da greve não têm faixas, estamos em greve. Por que ocorre isso este ano? Verdade, Michael. A gente fez um debate, isso não é apenas uma posição da diretoria do sindicato, pelo contrário, a gente fez um debate durante as assembleias porque tem acontecido, na verdade, nos últimos anos, algumas situações estranhas, né? Tem agências bancárias onde a adesão não é tão grande assim, no início da greve principalmente, com poucos colegas aderindo à greve, e os gestores, né, a gestão dos bancos, fecha a agência, como se tivesse uma greve muito grande naquela agência, fecha a agência, com muitos colegas lá dentro trabalhando, continuando fazendo negócios, quer dizer, e a discussão que a gente fez com a categoria, e foi uma coisa unânime, assim, essa discussão na Assembleia, é que a nossa greve não sirva de escudo para os banqueiros, que eles acabam usando o movimento grevista em frente às agências, com faixas de greve, para fechar a agência, ou seja, não atende a população e atende só os clientes escolhidos. Isso é discriminação, não pode o banco discriminar no atendimento. Então, ou abre a agência e atende todo mundo, aliás, tem que resgatar o papel público dos bancos, principalmente dos bancos públicos, né? O atendimento à população. Então, a gente tem esse debate dentro da categoria. Esse ano a gente está fazendo uma coisa diferente, como tu falaste. Agências onde tem muitas pessoas ainda trabalhando, nós não estamos botando faixa e a população deve exigir o atendimento. Se tem colegas trabalhando, é para atenderem a população, não para fechar as portas para o povo e atender apenas clientes preferenciais. Entendi, pois dessa forma os banqueiros estariam lucrando com a greve, porque continuariam trabalhando lá dentro. Exato. Uma boa. Quer dizer, eles fazem o que a gente fala da greve de fachada, né? Não atende a população, que é a maioria do povo, que é, no caso de bancos públicos, é quem sustenta o banco, é a razão de ser dos bancos públicos, é atender a sociedade. Aí fecha as portas para esse pessoal e só atende os clientes escolhidos. Então isso é uma discriminação e o nosso movimento grevista não compactua com isso. Por isso, a gente, em agências onde tem muitos colegas ainda trabalhando, a gente incentiva que devam abrir a agência e atender a população. É importante a gente destacar, Marcelo, que eu notei também que a gente fala agência fechada para o atendimento do público, mas os caixas automáticos continuam ali à disposição, né? Sim, o autoatendimento tem funcionado direto em todas as agências, né? Hoje tem muitos recursos, digamos assim, muitas opções para as pessoas se autoatenderem. Tem muitos, né, correspondentes bancários, quer dizer, fora do ambiente de agência tem muitas possibilidades de ser feito o atendimento. Marcelo, uma outra curiosidade, na Assembleia que ela foi reaberta na segunda-feira, dia 17 de setembro, foi criado um comando local da greve. Isso é algo novo, nunca aconteceu outras vezes, não é? Isso é novo, na verdade. Qual é a ideia disso? Não que já não fosse democrático o processo dessas campanhas aqui, mas a partir da diretoria do sindicato, que veio essa proposta, a gente apresentou na Assembleia, justamente para dar uma ampliada
nesse grupo que acaba coordenando o movimento, para que não fique uma coisa restrita apenas a poucas pessoas que detêm cargos de direção no sindicato para coordenar o movimento. Essa nossa ideia vem no sentido de, digamos assim, democratizar, talvez não seja a melhor palavra, mas dar uma maior amplitude para que os colegas da base, como a gente diz, né, colegas que não são diretores do sindicato, né, para que os colegas de base tenham maior influência, vamos dizer assim, nas decisões, na coordenação do movimento. Então foi muito legal, a gente, né, fez a primeira reunião ontem do comando, com a participação de vários colegas. Quem é que está participando? O pessoal de casa deve estar curioso. Quem é que participa do comando? Quem é que forma o comando? Na verdade, o comando, assim, o que a gente tirou é o pessoal da diretoria do sindicato, né, e mais 2 colegas de cada banco, né, que estão, principalmente no movimento grevista como um todo, né. Mas, assim, ó, o importante, a ideia não é centralizar, que este comando centralize. Pelo contrário, a gente, né, tirou 2 nomes dois nomes de bancários de base, né, mas para fechar, para formatar um grupo. Mas as reuniões são abertas, e isso é muito importante, assim, ó, que o maior número de colegas de base, como a gente diz, participem dessa reunião diária do comando, para que ajude com as ideias na coordenação do movimento, o que a gente faz amanhã, como é que a gente se organiza. Então está sendo uma experiência bem legal. A democracia é uma coisa que não pode ficar só no discurso, isso todos falam. E a gente está tentando e conseguindo fazer uma coisa diferente, de dar uma maior participação efetiva dos bancários e das bancárias no encaminhamento do movimento. Isso. Marcelo, a gente está falando aqui da greve da categoria, mas é importante a gente também falar, talvez tenha alguém assistindo, um telespectador pela primeira vez no nosso programa, por que os bancários estão em greve? Explica por que esse movimento chegou a esse ponto. Pois é, Michael, na verdade, assim, a gente tem uma pauta de reivindicações bastante extensa, né? Todo ano a gente tem uma data base, que é setembro, o acordo coletivo finda em 31 de agosto, 1º de setembro já deveria ter um acordo fechado. Então a gente apresenta a pauta de reivindicações da categoria bancária, foi entregue ainda em agosto, sempre na expectativa de que venham propostas da FENABAN, que é a federação que representa os bancos na mesa de negociações, que satisfaçam as necessidades da categoria. E aí a gente não fala só em questão de índice, normalmente o que mais aparece é a questão do índice de reajuste. 10,25%. 10,25% que estamos pedindo, que como já falamos em outra oportunidade, é um pedido muito rebaixado, né, dada a característica do setor, assim, o setor que mais lucra. Né. E cada ano, é curioso, cada ano os bancários pedem menos, menor a reajuste. Às vezes a pedida é menor. Os bancos, e mesmo assim os banqueiros não... E mesmo assim eles não abrem mão, né. Os bancos lucraram aí no período 21,2% e os bancários pedindo apenas 10%. Então, o índice é muito rebaixado e, com certeza, seria facilmente, né, os bancos poderiam facilmente responder a esse índice com esse aumento, né, com esse reajuste. Mas a questão da greve, como perguntaste, é justamente pela intransigência da classe patronal que não abre mão da sua postura de só ter cada vez mais lucros, explorando a sociedade, que acaba levando a gente, pela falta de propostas, a fazer um movimento de greve. E o nosso movimento não é um movimento que apenas pensa na questão, como eu falei, do índice, focado apenas na categoria dos trabalhadores e trabalhadoras bancários. Na verdade, a nossa campanha dialoga com os interesses da população, porque a população é que sofre com os juros abusivos do banco, as tarifas exorbitantes, né? Os bancos, a maioria deles, pagam toda a folha de pagamento dos seus empregados apenas com a arrecadação de tarifas. Então, isso é importante que a população saiba que temos que dar um basta. O tempo de espera em filas, quer dizer, é uma coisa absurda a diminuição da quantidade de trabalhadores e trabalhadoras no setor bancário. Cada vez tem menos colegas para atender a população. Aí resulta em o maior tempo de atendimento, tempo de espera para atendimento, né? Então a população acaba pagando o pato, paga tarifas. Com a nossa população parece que cada vez mais a gente é jogado para as lotéricas. Outro dia eu fui pagar várias contas no Banco do Brasil e junto tinha uma conta da água e não deixaram eu pagar, sabe? Disse que não aceitava, eu tive que ir para a lotérica daí. Isso é um absurdo, isso é um descumprimento de alguns bancos em relação às diretivas da FEBRABAN, que tem orientação clara e explícita da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, no sentido de que os clientes, os usuários, têm o direito de escolher o canal de atendimento.
Então, qualquer pessoa que chegue em uma agência bancária e nessa agência não seja permitido fazer esse exemplo que deste, pagar alguma conta, isso tem que ser denunciado, porque os bancos têm a obrigação de atender quem está nas agências. Denunciar para quem? Denunciar para o Banco Central. Assim, tem que denunciar porque isso é um descumprimento de diretivas da própria Federação dos Bancos, que todos eles são signatários. Então não pode discriminar, não pode exigir que o cliente se dirija a um outro atendimento terceirizado, correspondentes bancários, casas lotéricas, enfim. Se o cliente está na agência, ele tem que ser atendido na agência. Isso é obrigação dos bancos atender essa demanda. Para nós finalizarmos, Marcelo, a FENABAN não deu nem sinal de vida por enquanto, né? A greve segue por tempo indeterminado. A greve segue por tempo indeterminado. Eles apresentaram apenas uma primeira proposta na semana passada, que já foi recusada nas assembleias por todo o país. Então a gente agora está no movimento grevista, esperando que a FENABAN apresente alguma proposta que possa nos fazer voltar da greve. Tá ótimo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Michael. E nós voltamos na próxima quarta-feira, às 19h40 aqui na TV Santa Maria. Até lá!